Vamos abrir a Bíblia em Marcos 1,15, que é um versículo bem conhecido. O tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crede no Evangelho. Amém? Os irmãos podem se assentar. E vamos dar seguimento ao que o pastor Júlio iniciou e ao que o pastor Alan já colocou na série de vídeos que ele fez no YouTube, falando sobre o discipulado cristão. E a gente vai entrar agora no capítulo 2. A gente teve a introdução com o capítulo 1 com o pastor Júlio, que foi bastante rico, falou sobre o início, falou sobre o final do discipulado, falou sobre como podemos conhecer a Cristo, falou sobre quem discipula, enfim, foi bem interessante. E hoje nós vamos falar sobre o Evangelho. Arrependei-vos e crede no Evangelho. E o que é isso? A gente sabe que quando a gente se converte, a partir do momento que a pessoa passa a fazer parte de uma congregação, ela passa a ser chamada de evangélico. Mas o que é ser evangélico? O que é o Evangelho? De princípio, a gente pode entender que o evangélico é aquele que aderiu ao Evangelho. Aquele que entendeu, aquele que compreendeu e passou a aderir, passou a ser adepto ao Evangelho. Ou seja, ele passa a ter convicção no Evangelho, unido por convicção. Legal. Mas o que é o Evangelho? A princípio, a gente vai focar um pouco sobre o que não é o Evangelho. A gente tem tanta coisa sendo dita por aí, sendo chamada de Evangelho. A gente tem tantas mensagens, a gente tem tantas pregações, tem tantos ensinos sendo chamados de Evangelho, que é importante a gente saber o que é o falso, o que não é o Evangelho. É óbvio que a gente vai entender de verdade o que é o Evangelho do Senhor lendo a palavra de Deus. A partir do momento que a gente estuda a palavra de Deus, a partir do momento que a gente é esclarecido, então a gente passa a compreender aquilo que a gente passa a compreender. A verdade, obviamente, conhecendo a verdade do Evangelho, a gente passa a distinguir o que é mentiroso. Mas vamos abrir a Bíblia em 2 Timóteo 3,4. Bom, no meu resuminho já coloquei escrito, então não vou mexer na Bíblia, porque já tem escrito no resuminho. Mas 2 Timóteo 4, versículos 3 e 4 diz: Porque virá o tempo em que não suportarão a sã doutrina, mas tendo comichão nos ouvidos, amontoarão para si doutores conforme as suas próprias concupiscências, ou seja, sobre os seus doutores conforme os seus próprios desejos. E desviarão os ouvidos da verdade, voltando-os às fábulas. E esse versículo é bastante conhecido, onde Paulo está orientando a Timóteo, falando dos tempos de hoje. Antigamente, os apóstolos eles tinham a plena convicção de que o Senhor iria voltar naquele período. E eles deixaram isso registrado. Mas, na verdade, o Senhor permitiu com que eles tivessem esse pensamento para que hoje nós, a geração que está vivendo os últimos tempos, pudéssemos ter as devidas orientações. Então, Paulo, achando que naquele período em que ele estava discipulando Timóteo para que Timóteo fosse um pastor, ele deixou essa orientação. E a gente vai ver que o pastor Mark Dever disse o seguinte a respeito do Evangelho. O Evangelho não é o anúncio de que tudo está bem conosco, nem de que Deus é amor, nem de que Jesus quer ser nosso amigo. O Evangelho não é a mensagem de que Deus tem um plano e um propósito maravilhosos para nós. Como falei, o Evangelho é as boas novas de que Jesus morreu na cruz
como um sacrifício vicário em favor de pecadores e ressuscitou, estabelecendo o meio de sermos reconhecidos com Deus. É a mensagem de que o juiz se torna pai, se tão somente nos arrependermos e crermos. Então, olha que interessante. Nós vemos muitas palavras falando sobre Deus e amor, o que não deixa de ser verdade. A palavra de Deus diz que Deus é amor. Amém? Nós vemos também a palavra de que Deus quer ser nosso amigo. Bom, Deus não é um ser carente de atenção, mas é fato de que Ele se interessa em ter um relacionamento conosco, certo? E por quê? Porque Ele precisa da gente, porque Ele precisa de amiguinhos novos? Não, porque faz bem para nós termos um relacionamento com Deus. Faz bem para o seu povo ter um relacionamento com o Senhor. Enfim, então nós vemos essas mensagens sendo pregadas, porém, são meias verdades e velhas mentiras. Acho que tem um livro com esse nome, se eu não me engano. Não é um livro cristão, não. Mas isso é um falso evangelho que tem sido pregado. A gente pode dizer que isso se tornou o evangelho moderno. E por meio dessas citações, a gente entende que, no passar dos anos, o evangelho tornou-se mais maleável. A gente tem entendido, a gente tem visto que o evangelho hoje está mais fácil de ser digerido. Se antes a pessoa se convertia, era levado a uma mudança de vida por conta de ter aderido ao evangelho, hoje o evangelho parece que está se aderindo a nós. Hoje o evangelho está se adequando a nós. Se nós temos um pecado que é difícil de mudar, não, que não mude você, que mude o evangelho. Mais ou menos isso que tem acontecido, embora não tenha sido pregado com essas palavras, mas hoje as distorções, em meio a muitas pregações, estão nos dando a entender isso. Então, o que acontece? A palavra de Deus fala que aquele que está em Cristo, nova criatura é. Certo? Se estamos em Cristo, nova criatura nós seremos. Novas criaturas, novas criações nós seremos. Nós nascemos de novo, largamos a nossa antiga natureza e passamos a viver uma nova natureza. Se a gente mentia, a gente não mente mais. Se a gente se prostituía, não se prostitui mais. Se a gente roubava, a gente não vai roubar mais. Se a gente é orgulhoso, a gente continua sendo orgulhoso com capa de crente. Não é isso não, né? Mas ultimamente a gente tem sido muito assim. A gente tem sido muito orgulhoso com capa de crente. Donos da razão com capa de crente. Mas não, se a gente era orgulhoso, que larguemos o nosso orgulho de lado e passemos a ser verdadeiramente novas criaturas diante do Senhor. Essa é a proposta. Essa é a proposta que o Senhor colocou para nós. Só que o que acontece? A gente tem visto esse falso evangelho se espalhar no mundo como um câncer, sabe? A biologia diz, né, que as células de câncer se multiplicam, se eu não me engano, 4 vezes mais rápido do que as células normais. Então, por isso que um câncer é tão devastador, né, devido à sua capacidade de multiplicação. E a gente pode associar o falso evangelho como as células de câncer. A gente percebe que palavras boas, a gente percebe que palavras verdadeiramente cristocêntricas, palavras que verdadeiramente doutrinárias, tem uma certa dificuldade de ser transmitida. Às vezes são barradas pelas próprias redes sociais e muitas vezes não entram bem nos nossos ouvidos. Como o apóstolo Paulo falou, né? A palavra verdadeira acaba vindo para o nosso ouvido como se houvessem comichões, sabe?
A palavra verdadeira incomoda. Essa é a verdade. A palavra de Deus verdadeira, ela incomoda, ela é indigesta. É chato a gente perceber que quando a gente olha para a palavra de Deus, a gente está errado. É ruim a gente perceber que quando a gente olha para a palavra de Deus, o erro está em nós, a gente vê o nosso orgulho, a gente olha para um espelho e esse espelho revela todo o nosso lado mal. Como o pastor Geraldo diz, revela o nosso lado B. E o que acontece? Hoje em dia nós vemos um evangelho onde um Deus é apresentado que nos dá a boa notícia de que somos amados e aceitos por Deus. Nós somos amados e aceitos por Deus? Sim. Vamos supor que se um dia, que eu fosse um assassino em série, mas um dia decidisse me converter, Deus ele iria me aceitar sendo um assassino em série? Sim, desde que eu deixasse de ser um assassino em série. Ele iria me aceitar do jeito que eu estivesse. Porém, a palavra do Senhor iria me mudar, tem que me mudar para fazer com que eu abandone este pecado. Ah, mas é difícil abandonar esse pecado mais grave? É, mas tem que abandonar. E princípios são inegociáveis. Os princípios de Deus, eles são absolutamente inegociáveis. Certo? Bom, a gente falou sobre ser um assassino em série. Mas vamos trazer um pouquinho agora para aquilo que está dentro da nossa mente. E se eu fosse um camarada soberbo, orgulhoso, Deus iria aceitar alguém sendo soberbo e orgulhoso? Sim, desde que deixasse de ser soberbo e orgulhoso. Deus iria aceitar um homossexual? Sim, desde que ele deixasse de ser homossexual. Entende? Às vezes a gente joga fora da congregação alguns pecados que a gente entende ser muito graves. E a gente se mantém numa congregação com os nossos pecados de estimação. Deus ele ama, Deus ele aceita, desde que nós abandonemos o nosso pecado. Ele vai aceitar você? Sim. Do jeito que você é? Sim. Do jeito que você está? Sim. Mas vai querer que você permaneça? Não. Porque a palavra de Deus é poder para transformar. E o falso evangelho tem sido colocado de uma forma onde tem sido apresentado um Deus que nos ama, que nos aceita, que nos compreende e que por conta desse amor incondicional não há necessidade de transformação, porque Deus é amor e no final das contas Deus entende. Pode parecer até um tanto bobo isso que está sendo falado agora. Mas já reparou a quantidade de mensagens que têm surgido com esse teor? Não usando essas palavras minhas, mas dando ao entender que sim. Nós podemos ver uma igreja que tem surgido, que tem aceitado pessoas que carregam em si um determinado pecado na área sexual. E por conta dessa dificuldade das pessoas largarem esse pecado da área sexual, abriu-se uma igreja para que as pessoas com esse pecado na área sexual cheguem e continuem do mesmo jeito. Nós estamos falando de uma igreja chamada inclusiva. E ouvi uma citação de um pastor famoso. Uma igreja pode ser inclusiva, mas o céu é exclusivo. Sim, o céu é exclusivo. Ele é exclusivo para aqueles que se arrependem. Ele é exclusivo para aqueles que abandonam o seu pecado. Ele é exclusivo para novas criaturas. Apenas estes. Essa é uma, entre aspas, acepção de pessoas que Deus está fazendo, onde Ele está deixando de lado todo aquele que carrega em si o pecado e que não se arrependeu
está separando daqueles que se arrependeram de seus pecados. A gente ouve que Deus não faz acepção de pessoas. Sim. Mas o contexto da não acepção de pessoas não está em aceitar os nossos pecados. Mas a palavra de Deus nos mostra que Deus não faz acepção de pessoas. Começou com Pedro pregando aos gentios, ou seja, em primeiro lugar, Deus não faz acepção de povos, de línguas, de nações, de condições financeiras. Não, Deus não faz acepção. O evangelho tem que ser pregado a todos. Essa é a primeira não acepção de pessoas. Em segundo lugar, a gente vai ver o apóstolo Paulo falando sobre o juízo de Deus, e no juízo de Deus, Deus não faz acepção de pessoas. Ou seja, ninguém vai ter costa quente com Deus. Deus não vai fazer acepção de pessoas na hora de julgar povos, tribos e línguas e nações. Entendeu? Essa é a acepção que Deus não faz. Em outro momento nós vamos ver Deus não fazendo essa citação de Deus não fazer acepção de pessoas em Tiago. No momento em que ele fala para a congregação não tratar melhor o rico e desprezar o pobre. Que naquele momento a congregação estava fazendo isso. Os ricos sentavam para frente e os pobres estavam sentando para trás. Não, nós devemos tratar todos por igual, nós devemos pregar o evangelho por igual para todos, porque Deus não faz acepção de pessoas. A questão de Deus não fazer acepção de pessoas está dizendo que o evangelho é para todos, assim como o juízo de Deus é para todos. Todos, sem exceção. Só que nós podemos encarar um juiz e podemos encarar o Pai. Se nos arrependermos e confessarmos os nossos pecados diante do Senhor, nós iremos encarar o juiz. Iremos encarar o Pai. E se a gente levar a vida como está, deixa a vida me levar, nós iremos encarar o juiz. E citando mais uma vez o pastor Geraldo numa pregação, todos os caminhos levam a Deus, ou ao Pai, ou ao juiz. Porque ao homem foi dado morrer uma vez só, e depois disso vem o juízo. E continuando aqui, nós vemos então que o falso evangelho tem sido pregado de uma forma em que tem causado crescimento, porque esse evangelho tem se tornado maleável. Se tornando maleável, pessoas estão aderindo de uma forma mais fácil, e só que isso tem um grave problema. O falso evangelho tem feito com que pessoas estejam sendo anestesiadas para o matadouro. Isso é uma coisa muito grave. Isso é uma coisa muito grave. Estão conseguindo me entender até aí? A gente está falando sobre o que não é, a gente está fazendo uma comparação sobre o que não é o Evangelho para o que é o Evangelho. E estamos falando aqui sobre os efeitos daquilo que não é o Evangelho tem causado. E retomando aqui o raciocínio, nós vemos que o falso Evangelho tem levado pessoas anestesiadas para o abismo. Pessoas estão indo festejando, achando que está tudo bem, quando na verdade estão a caminho de uma guilhotina. Porque afinal de contas, se nós não abandonamos os nossos pecados, nós continuamos na nossa condição de filhos da ira. Só que esse falso evangelho tem sido pregado de uma forma onde muitos continuam como filhos da ira, achando que são filhos de Deus. Em outras palavras, estamos mornos. Esse é um evangelho de uma igreja morna. Como que fala em Apocalipse, né? A igreja de Laodiceia, que misturou o mundo com a igreja. E hoje nós vemos a igreja tão mundanizada. Eu não falo nem em questão de prédio.
do prédio preto, do ambiente parecido com boate. É isso, sim, também. Mas estamos mundanizados a ponto, eu estou falando estamos de maneira geral, estou generalizando, a gente está tão mundanizado a ponto da gente ver pessoas crentes e não saber distinguir quem é quem, pelo proceder. No ambiente de trabalho, no ambiente de escola, na faculdade, no seu curso. Quantas pessoas a gente vê, quantos crentes a gente conhece que são trapaceiros? Bom, a minha profissão, sou corretor de imóveis. E, dentro dessa profissão, algo que parece ser ética da profissão é você passar a perna no outro corretor e você roubar a venda dele. Parece que está implícito na profissão. E há aqueles que não fazem isso. Eu não faço isso. E muitos que não fazem isso, a tendência é vender pouco. Infelizmente. Muitos dos que não mentem para os seus clientes, estou falando do meu universo, muitos dos que não mentem para o cliente acabam vendendo pouco. Então parece que a trapaça, a malandragem, a desonestidade parece que está implícita dentro da minha profissão. Onde, se eu quiser ser alguém de muito sucesso, eu tenho que saber esses meandros para conseguir ganhar dinheiro rápido. Isso está implícito na minha profissão. Não é isso que eu sigo. O pastor Júlio já foi corretor de imóveis também, e acho que ele entende muito bem o que eu estou falando. Mas a gente está tão misturado que a gente consegue ver pessoas cristãs e não cristãs agindo da mesma forma, dentro da minha profissão. Eu consigo ver isso. Certo? E em tantos outros ambientes que a gente frequenta. Dentro da escola, o crente que cola do outro, e o não crente que estuda para passar, para tirar notas boas, seja dentro de uma escola normal, dentro de uma faculdade, no ambiente de vendas, onde um passa a ver do outro, no ambiente de trabalho normal, onde quando a pessoa ganha hora extra, ela vai e preenche o ponto manual colocando horas a mais só para ter um dinheiro a mais. Então são tantas coisas, tantas pequenas coisas que são colocadas dentro da nossa profissão, dentro do nosso mundo, dentro do nosso cotidiano, digamos assim, que acaba fazendo com que a gente seja crente, pecador. Olha, nenhum engenheiro aumentou a porta, aumentou o caminho estreito, não. Nenhum mestre de obras, nenhum arquiteto aumentou o tamanho da porta. O caminho continua sendo estreito e a porta continua sendo estreita. E é tão estreita a ponto de que a gente não consegue carregar nada com as nossas mãos. Tudo aquilo que a gente consegue carregar é dentro de nós. E o que estiver dentro de nós é o que vai fazer com que a gente fique na condição de condenados ou passe a ter a condição de salvos, de justificados. A tua palavra escondi dentro do meu coração para que eu não pecasse contra o Senhor. É dentro de nós. O Espírito habita onde? Dentro de nós. O que contamina o homem é aquilo que sai de dentro de nós, porque a boca fala aquilo que está cheio o nosso coração. Então é como se a gente andasse espremido num caminho, sem poder levar nada na mão e nem no bolso. Só dentro de nós. Amém? Então, retomando aqui, a gente conhece algumas teologias que são pregadas por aí, as teologias mais moderninhas, e muitos são adeptos a ela, e outras pessoas não são. Por exemplo, a gente fala da famosa teologia da prosperidade que todo mundo conhece. Amém? Amém? Todo mundo comigo? Nós também temos a teologia do coaching. O que seria a teologia do coaching? Atualizando aí, né? A grosso modo a gente pode falar que é uma teologia da prosperidade 2.0. Uma teologia da prosperidade, onde o que é falado se utiliza a palavra de Deus
para mexer com questões emocionais e motivacionais para que a gente consiga atingir o objetivo que a gente quer. Uma teologia da prosperidade mais moderninha, que não mexe só com a nossa conta bancária, mas que mexe com o nosso interior também. Amém? E podemos ver também uma teologia chamada teologia da libertação. E o que seria essa teologia da libertação? Essa já tem um viés um pouco mais político. Aliás, bem mais político. Talvez futuramente a gente possa até falar um pouco mais, de forma mais detalhada sobre ela. Mas essa teologia da libertação, ela age de uma forma onde a gente lê a palavra de Deus sob a ótica de um viés ideológico. Certo? Meio que a gente vai politizar a palavra de Deus sob a ótica de uma filosofia. Certo? E há, inclusive, muitos partidos políticos, a gente vê muito pastor utilizando dessa teologia para tentar justificar o seu voto em determinado presidente ou algum cargo político que seja. Mas essa teologia ela é utilizada para que você vote numa determinada pessoa, de um determinado viés. Certo? Pois bem, então a gente não gosta de politizar a Bíblia, Deus não é de direita nem de esquerda, a gente não é adepto à teologia do coaching. Não, Deus não quer que a gente seja uma versão melhor de nós mesmos, porque no final das contas a nossa raiz é pecaminosa. E a melhor versão do homem pecaminoso é ser mais pecador. E Deus não está nem um pouco preocupado com a nossa conta bancária também. Certo? Deus vai nos amar se o nosso saldo estiver positivo ou se estiver negativo ou zerado. É óbvio que não é para a gente sair fazendo um monte de compra dando calote em banco, né? Então, legal, a gente citou essas três teologias que a gente não gosta. Mas, e os que não são adeptos a essas teologias e não conseguiram compreender de fato o Evangelho? E os que não são adeptos à teologia, mas não conseguiram compreender de fato o Evangelho? A gente acha que por não ser membros de uma determinada igreja ou de determinadas igrejas bem grandes, a gente já está salvo. A gente acha que por ouvir palavras de uma igreja como a Igreja Bíblica Cristã, não nos colocando acima de outras denominações, porque existem os 7.000 que não se dobraram diante de Baal, nós não somos exclusivos detentores da verdade, mas existem outros pregadores pregando a palavra do Senhor também. Mas enfim, trazendo para o nosso mundo, a gente acha que por estar nessa congregação, a gente acaba sendo salvo por estar aqui. Mas no final das contas, a gente precisa entender o real Evangelho. Eu escrevi uma coisinha aqui que foi interessante. É preciso entender que a compreensão real do Evangelho não se dá em repudiar o que entendemos como falsa teologia, mas sim demonstrar com as nossas vidas o que compreendemos da palavra de Deus. Não adianta ser avesso às teologias citadas e carregar em si pecados como adultério, mentira, glutonaria, e podemos citar também o principal, o orgulho. Sim, o orgulho principal. Por que o principal? Porque o orgulho ele não nos permite ver outros pecados, inclusive o próprio orgulho. Às vezes o mentiroso, em determinado momento, se reconhece como mentiroso. O adúltero pode se reconhecer como um adúltero. Um glutão, aquele camarada que come mais com a boca. Fala a Deus. Aquele camarada que come mais com a boca. Pois é, isso é pecado também, sabia, gente? A gente está pecando contra o nosso corpo quando a gente se alimenta mal. E minha esposa vive me chamando atenção com isso, né, gente? A faca está cortando para cá também. Mas a gente peca com o nosso corpo quando a gente não se cuida da maneira que a gente deveria se cuidar. E não estou falando em amar a si mesmo, não estou falando em questão de amar a si mesmo, não, mas se o nosso corpo é templo do Espírito Santo, então nós devemos cuidar dele.
Nós devemos cuidar da nossa saúde, certo? Por isso que tantas vezes os pastores vivem falando aqui para a gente tomar vitamina D3, falando em fazer exercício físico. A gente tem sido falado também porque nós devemos nos cuidar, devemos nos alimentar bem, devemos buscar fazer um certo exercício físico, ter alguma rotina de exercício. Devemos cuidar do corpo, da mente e cuidar da nossa alma. Do corpo, da alma e do espírito. Precisamos ter esses 3 cuidados, certo? Mas agora voltemos aqui a falar do orgulho. Então, voltemos a falar aqui. O glutão, ele se entende às vezes que come demais e que tem que parar. Mas se você perguntar para um orgulhoso, para um soberbo, assim, olha, você tem que deixar de ser orgulhoso. Orgulhoso eu? Olha, você tem que deixar de ser soberbo. Soberbo eu, mas eu sou tão humilde. Para ser anjo só falta as asinhas e a auréola. Mas olha, a gente tem que entender uma coisa. Isso aqui também deixei anotado. Alguém que diz que se converteu, mas não é capaz de abandonar os seus conceitos antigos, mudar a sua mentalidade, se acha o dono da razão, não é capaz de reconhecer os seus próprios erros, mas antes tenta se justificar de todas as formas possíveis e impossíveis para continuar no seu pecado, continuar naquilo que gosta, essa pessoa não se converteu a Cristo realmente, mas sim se tornou membro de uma denominação, e nada além disso. Lembra o que a gente estava falando na conversa do anestesiado? Um orgulhoso é um camarada que está anestesiado. Ele consegue estar na congregação, lendo a Bíblia, ele consegue estar exercendo funções dentro da congregação, inclusive consegue até pastorear, mas carregando o orgulho dentro de si. Carregando a soberba dentro de si. E a palavra de Deus fala que a soberba precede a queda. Não é isso? A soberba ela precede a queda. Então, antes do camarada cair, antes do camarada se afundar, ele já foi um camarada soberbo, ele já foi um camarada orgulhoso. Então, quando ele chega a cometer um pecado mais visível, no final das contas, já está fora da presença há muito tempo. Lembra da história de Sansão? Sansão, ele achava que a força estava no seu cabelo. Mas, na verdade, Sansão, ele tinha um voto de nazireu. Sansão não era forte por ele mesmo, mas o que fazia ele ser forte era o Espírito de Deus, que o dominava de tal maneira que fazia ele ser forte quando ele precisava ser forte. Só que Sansão, ele fez tudo aquilo que ele não poderia fazer. Ele quebrou todos os votos. Até que, num determinado momento, Sansão perdeu totalmente a sua força, porque ele achava que a sua força estava no seu cabelo. Mas, na verdade, o que aconteceu é que o Espírito Santo já tinha abandonado há muito tempo. Muito tempo. Sansão, ele não era mais um servo, ele não era mais um crente que tinha um voto com o Senhor, ele era apenas um filho de crente. Deixa eu contextualizar. Apenas um filho de crente. Mas o orgulho e a soberba o fizeram cair, o fizeram ser humilhado, o fizeram rastejar. Então, quando a gente fala de orgulho, isso é uma coisa muito grave. Muito grave. E isso é uma palavra que corta para os dois lados. Corta para quem fala e corta para quem ouve. E quando a palavra de Deus fala para a gente se examinar nós mesmos a cada dia, é para que a gente traga à luz o nosso pecado, para que a gente peça a Deus para que Ele traga à luz o nosso pecado. Para que Deus trazendo à luz o nosso pecado, a gente vá e o abandona. Às vezes o pecado está tão escondido dentro de nós que às vezes a gente não acha. Mas Deus que nos revira, que nos conhece mais do que a nós mesmos, Ele sabe todos os nossos pecados. E se às vezes a gente não se lembrar, então o que acontece? É preciso com que o Senhor nos traga à luz a esse pecado. Amém?
E o pastor Jorge Fernandes de Sá diz: não há evangelho sem Cristo crucificado, sem arrependimento, sem confessar pecados, sem remissão, sem nos revestir de Cristo. Não há evangelho sem morte, sem ressurreição, sem tristeza nem vergonha pelo que somos e alegria pela esperança e esperança de que seremos. Mas o outro evangelho nos lançará como náufragos do mar de enxofre para o lago de fogo. A queda definitiva, a rejeitar a verdade, na soberba da tolice inflexível. Não há evangelho sem confissão de pecados. Não há evangelho sem revestimento de Cristo. Não há evangelho sem remissão. Sim. Às vezes a gente pode ouvir uma palavra muito bonita que mexe com o nosso coração, que mexe lá dentro do nosso íntimo e que às vezes trata um trauma que nós temos. Sim, acontece. Eu vou te falar, o Senhor às vezes trata os traumas que nós temos. Mas como Ele trata? Através da palavra de Deus. Para que a gente seja pessoas melhores e a gente consiga mais coisas nessa vida e que a gente chegue em nossos objetivos? Não. Ele trata dos nossos traumas, Ele trata dos nossos problemas, do nosso defeito, das mágoas antigas que a gente tem, para que a gente possa jogar isso fora e ser verdadeiramente nova criatura diante do Senhor. Essa é a razão pela qual o Senhor nos trata. Sabe, às vezes a gente ouve uma palavra que nos faz ficar emocionado, que nos faz chorar, que nos faz lembrar dos nossos traumas lá de infância que a gente carrega. Sim, e a palavra de Deus, ela nos leva a essas coisas. Mas para que a gente abandone, para que a gente largue aquilo que nos afasta de Deus, para que possamos ser novas criaturas. Então, jogando fora toda essa mágoa, todo esse lixo que está dentro de nós, através da confissão de pecados, nós estamos literalmente limpando a casa para que o Espírito possa habitar de maneira plena e entrar em todos os cômodos da nossa casinha. Entrar em todas as partes do nosso coração. É assim que acontece. E certa vez, teve um encontro no lar lá em casa, que não foi ninguém, só estava eu e a minha esposa. Não sei se ela vai se lembrar. Mas a gente falou sobre a justiça de Deus. Foi em Tiago, para me fugir a memória. Mas falando sobre a justiça humana não produzir a justiça de Deus. E aquele dia específico para mim foi um tratamento muito grande, onde eu, em um conceito próprio, guardava em mim um sentimento horrível. E tentando me livrar disso de várias formas, mas o fato é que eu estava tentando produzir. Eu agia de uma determinada forma, até com a minha família. Eu agia de uma determinada forma, onde, talvez por uma maneira fria, eu poderia estar certo ou não. Poderia estar certo? Sim. Mas o fato é que eu estava tentando produzir a justiça do meu próprio meio. E naquele dia o Senhor tratou comigo, dizendo que a minha forma de produzir a justiça não produzia a justiça de Deus. O Senhor me trouxe isso, a memória naquele dia. No dia todo, Ele me fez passar pela determinada situação, onde eu tive que voltar a trauma que eu tinha há mais de 10 anos, para depois, no encontro no lar, ver que a minha justiça não produzia a justiça de Deus. Eu tinha que jogar esse tipo de coisa fora. Amém? Então vamos lá, nós falamos sobre o que não é o Evangelho. Todo mundo comigo até aí? Deus amado, a hora passou rápido. Então agora vamos falar. O que significa o Evangelho?
Mateus 28, do 1 ao 8. Então, os irmãos podem abrir a Bíblia, mas eu vou ler para ganhar tempo. Diz: E no fim do sábado, quando já despontava o primeiro dia da semana, Maria Madalena e outra Maria foram ver o sepulcro. Estamos falando da morte de Jesus, e elas foram visitar o sepulcro. E eis que houveram um grande terremoto, porque o anjo do Senhor, descendo do céu, chegou removendo a pedra e sentou-se sobre ela. E o seu aspecto era como um relâmpago, e as suas vestes brancas como a neve. E os guardas, com medo dele, ficaram muito assombrados e como mortos. Mas o anjo, respondendo, disse às mulheres: Não tenhais medo, pois eu sei que buscais a Jesus, que foi crucificado. Ele não está aqui, porque já ressuscitou. E como havia dito, vinde, vede o lugar onde o Senhor jazia. E depois, imediatamente, dizei aos seus servos que já ressuscitou dentre os mortos. E eis que ele vai adiante de vós para a Galiléia. Ali o vereis, e eis que vô-lo tenho dito. E saindo elas pressurosamente do sepulcro, com temor e grande alegria, correram a anunciá-lo aos seus discípulos. Ou seja, elas foram até os discípulos dizendo: Jesus vive. Jesus ressuscitou. Vemos aqui as primeiras pregadoras do Evangelho pós-ressurreição. Se a gente falar de empoderamento feminino aí, essas mulheres foram muito empoderadas, hein? Afinal de contas, as primeiras pessoas a anunciarem as boas novas de que Jesus vive foram mulheres. Interessante, né? Então, como diz, vindo para a nossa revista, o que significa o Evangelho? Nós entendemos que o Evangelho é a boa nova. Todo mundo entende, todo mundo sabe que o Evangelho é a boa nova, certo? Mas boa nova de quê? Vindo para a nossa revista aqui, o Evangelho é a palavra transferida do grego Evangelho, cujo significado literal é a boa nova, porém o sentido original é mais profundo, pois o termo evangelho continha inicialmente a ideia de um mensageiro de guerra, o qual trazia do campo de batalha a maravilhosa notícia de que a paz havia sido restabelecida, seja pela vitória ou por um tratado de paz. Sendo assim, toda vez que se dizia evangelho, não se pensava apenas em qualquer boa nova, mas a maravilhosa notícia de uma grande conquista. Ou seja, o evangelho é uma boa notícia de paz vindo após uma guerra. Que guerra? Às vezes a gente tem um pensamento muito errôneo de que Deus trava uma luta com o diabo em prol da sua alma. Não, não é. Deus jamais vai lutar contra o diabo de igual para igual por sua vida. Não, isso não existe. O diabo, ele sabe que ele é derrotado e ele sabe que chegará ao fim dele. Só não sabe quando. Ele luta sabendo que no fim das contas ele é derrotado. Ele é derrotado, o seu castigo eterno se aproxima, tanto que se aproxima, que ele vem trabalhando com mais pressa. Vê como a opressão tem aumentado bastante. A gente não ora mais com tanta facilidade, né? Quando a gente ora, a gente começa a lembrar de alguma coisa do trabalho. A gente lembra de que tem que fazer alguma coisa. A gente lembra da casa para arrumar, a gente lembra do trabalho, do cliente para tratar. A gente lembra que tem que falar com alguém, que tem que conversar com alguém. Não, isso não é uma coisa normal, não é mera coincidência, não. Isso é opressão. Opressão maligna para que você não se concentre na oração. Quando a gente lê a palavra de Deus, a gente lembra de todas as coisas e quando a gente percebe, a gente só está passando o olho no texto. E não está tirando proveito nenhum. Isso não é normal. Isso é opressão e o diabo sabe que ele é derrotado e tem trabalhado com mais afinco porque ele sabe que o dia dele se aproxima. Então, voltando aqui para a revista, a gente sabe que a guerra travada não é em prol da sua alma. A boa notícia
não é que vai ficar tudo bem contigo. Mas a guerra travada, a batalha travada é o quê? Ora, vamos voltar lá em Gênesis. O homem pecou. E quando o homem pecou, o que passou a ter domínio sobre ele? A morte. O homem passou a ser escravo do pecado e, por consequência, ele passou a morrer. Certo? Se o homem era imortal antes da queda ou não, eu particularmente não sei. Há quem diz que é, há quem diz que não é. Mas o fato é que o homem passou a ser dominado pela morte depois que pecou. Certo? Só que Cristo venceu a morte. Cristo venceu a morte. E como já falei em algumas pregações, como Cristo venceu a morte? Eu imagino mais ou menos a cena. Cristo crucificado, sem sangue nenhum a ser derramado, já passando por todo o extremo de dor que o homem poderia sentir. E no final das contas, a morte olhando para ele de braço cruzado, dizendo, esse corpo não aguenta mais viver. Mas o que eu posso fazer se ele não pecou? Se a raiz de Jesus Cristo não é uma raiz pecaminosa como a raiz humana, e Jesus Cristo não pecou, o que eu posso fazer? Eu não tenho poder sobre ele. Simplesmente isso. A morte não tinha poder sobre Cristo. Então, no final das contas, Cristo não foi morto, ele se deixou morrer. Cristo entregou o seu espírito e aí sim expirou. Então a morte não tinha poder sobre Cristo e não tem poder sobre Cristo, tanto que não tem poder que ao terceiro dia ele ressuscitou. Cristo ressuscitou. Então o que acontece? Como esse evangelho, como isso vai nos impactar? Ora, se a morte tinha poder sobre o homem por conta do pecado, então pecamos, por consequência nos afastamos de Deus e por consequência passamos a morrer. Mas através de Cristo somos novas criaturas totalmente purificadas, e através dessa purificação o que tem poder sobre nós é a vida. Então é consequência, certo? O pecado trouxe o afastamento de Deus e, consequentemente, a morte. Mas Cristo nos trouxe a reconciliação com Deus e, consequentemente, por meio da sua ressurreição ao terceiro dia, nos trouxe a vida. Cristo carregou sobre si toda a justiça que a gente merecia para dar para nós a vida que nós não mereceríamos. Amém? Todo mundo compreendendo? Isso se chama graça divina. E John Piper disse: Jesus veio ao mundo e absorveu a ira de Deus para que eu não precisasse carregá-la. Ele providenciou a justiça que não tenho em mim mesmo. Vocês lembram da passagem de Gênesis, quando Deus pede a Abraão o Isaac? Lembramos dessa passagem, né? Deus vai até Abraão e diz, olha, eu quero o seu filho como sacrifício. O filho que tu amas. Abraão muito bem poderia ter oferecido Ismael, né, que era o mais velho. Mas não, ele pediu o filho que ama, o filho da promessa. E Abraão foi. Quando Abraão chegou até um determinado momento, ele falou para que os seus servos ficassem para que ele subisse com o filho, e ali, depois de ter adorado, ele retornaria. E aí nós vemos a primeira vez em que aparece na palavra de Deus a palavra adorar. Foi associado ao sacrifício de Isaac. Mas enquanto Abraão e Isaac estavam andando, Isaac chega e diz, pai, olha, vamos contextualizar um pouquinho, nós já temos todo o material para fazer o sacrifício.
Nós temos a lenha, nós temos o cutelo para matar o cordeiro, nós já temos todo o ambiente preparado. Mas cadê o cordeiro para o sacrifício? E Abraão disse para Isaac: Deus proverá para si o cordeiro. Deus proverá para si o cordeiro. Nós vemos muitas mensagens distorcidas sobre o Deus prover para si o cordeiro, falando sobre Deus prover uma bênção. Mas, na verdade, aquilo ali está apontando diretamente para Cristo. Quando Deus enviou o seu Filho ao mundo para morrer pelos nossos pecados, Deus estava provendo para si o cordeiro. Quando João Batista viu Jesus, ele disse o quê? Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Certo? Certo? Então Jesus, ele é o Cordeiro de Deus. E ele tirou o pecado do mundo através do seu sacrifício. E a prova de que foi aceito foi o fato dele ter ressuscitado. Então essa é a graça divina. Mas qual é o Evangelho? Ora, Romanos 5,12. Vamos falar sobre a paz restabelecida. A paz restabelecida. Afinal de contas, o Evangelho é uma boa nova de paz trazida após uma guerra, seja por um tratado ou seja por uma vitória de uma guerra. Mas que paz é essa? Romanos 5,12 vai nos dizer: tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual também temos entrada pela fé a esta graça, na qual estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Certo? O que significa? Se de maneira natural nós, com os nossos pecados, declarávamos guerra contra Deus, e essa é a verdade. Os nossos pecados são declarações de guerra contra Deus. Estamos provocando a ira de Deus com os nossos pecados. Se a gente caminhava de encontro à ira de Deus, provocando guerra contra Deus, hoje por Cristo nós somos justificados. O que seria esse justificado? Nos tornamos justos diante de Deus, se tão somente tivermos a nossa confissão. Então esse sacrifício foi por toda a humanidade? Sim. Por todos os homens? Sim. Mas quem vai ser justificado? Aquele que mantiver a confissão de que Cristo é o Senhor e Salvador de sua vida até o fim. Aquele que mantiver a fé até o fim, chegará ao final como justificados. E olha que interessante e perigoso. A gente pode caminhar o tempo todo numa congregação. A gente pode ser filho de crente. A gente pode aprender a Bíblia como diz a expressão, de cabo a rabo. A gente pode aprender a Bíblia do início até o final. A gente pode ter muitas experiências com o Senhor, mas muitas mesmo. A gente pode ser um grande pregador do Evangelho, no qual, quando a gente prega, milhares e milhares de almas se convertem, mas se a gente não guardar a fé até o fim, todo esse tempo vai ter sido jogado fora. Olha a gravidade da coisa. E no final das contas, e por outro lado, a gente pode levar uma vida hedionda, criminosa, ser um maníaco do parque. É um assassino antigo. Mas a gente pode ser o criminoso da pior espécie. Mas se no final das contas nos arrependermos dos nossos pecados e reconhecermos a Cristo como Senhor e Salvador de nossas vidas, nós podemos ser salvos. O bandido da cruz que o diga. A gente fala que é o ladrão da cruz, mas na verdade a crucificação era a pena mais dolorosa, mais vergonhosa que o homem poderia sofrer. E aquilo ali não era para um bandidinho comum, não era para um ladrão de galinha, mas era para o bandido da pior espécie.
por um terrorista, talvez. Mas era para um bandido da pior espécie a crucificação. Cristo sofreu a pior morte, ele se tornou maldito por nós. E essa é a verdade. Naquela cruz, Cristo se tornou maldito, carregando todos os pecados do mundo e levou sobre si a ira de Deus. E os bandidos que estavam ao lado de Jesus estavam sofrendo uma punição justa. Eles estavam lá pelos seus crimes. Mas ali a gente vê, de um lado, que chegou até o fim da vida, sofrendo a punição mais dura que um homem poderia sofrer naquela época e continuou com o coração duro. E nós vemos de outro lado o outro que dizia, olha, nós merecemos, mas ele não. Lembra-te de mim, Senhor, quando estiveres no paraíso. Nós vemos um que ao final da vida continuou orgulhoso, e nós vemos outro que ao final da vida teve um coração quebrantado e reconhecendo a sua culpa. Mas no final das contas, reconheceu a Cristo como Senhor e Salvador, reconheceu que Cristo era inocente e reconheceu a culpa dele. E esse foi justificado diante do Senhor. Não é? Esse rapaz, ele foi justificado pela fé. Dentre muitas referências que a nossa revista diz, né, a revista que está no nosso site, a gente pode baixar. Dentre muitas referências, eu gostaria de ler a referência de Romanos 5:8. 5, do 8 ao 10. Que diz, Deus prova o seu amor para conosco em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Logo, muito mais agora, tendo sido justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Porque se nós, sendo inimigos de Deus, fomos reconciliados com Deus pela morte do seu Filho, muito mais, tendo sido já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. Então, nós nos distanciamos de Deus pelos nossos pecados, mas Cristo nos reconciliou. Trouxe de nós uma comunhão, trouxe para nós uma comunhão que a gente, raça humana, tinha com Deus e que perdemos pelo nosso pecado. Ele nos tornou justos. Amém? Então a palavra de Deus revela que o Evangelho nos transforma de seres que viviam distantes de Deus para sermos novas criaturas. Em 2 Coríntios 5, 17 a 19 diz, assim que, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram e eis que tudo se fez novo. Vamos voltar lá atrás quando a gente falou sobre o que não é o Evangelho e a gente falou sobre a questão do orgulho? Sobre quem carrega em si o orgulho? Pois bem, mesmo sabendo a Bíblia toda, mesmo tendo contra-argumentação para tudo, mesmo estando aqui em escola dominical, mesmo estando pregando a palavra de Deus, se a gente for orgulhoso, nós não seremos nova criatura. Seremos apenas criaturas antigas, pecaminosas, que sabem da Bíblia. Mas quando tudo se faz novo em nós largamos a soberba e o orgulho de lado e passamos a ser pessoas no qual o Espírito Santo de Deus pode nos tratar, que nós seremos mudados. Amém. Continuando. E tudo isto provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por Jesus Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. Isto é, Deus estava em Cristo nos reconciliando consigo o mundo, não lhes imputando seus pecados, e pôs em nós a palavra da reconciliação, a reaproximação. A aliança que foi quebrada foi refeita em Cristo Jesus. Portanto, nós chegamos ao entendimento de que há um débito com Deus. Nós temos uma dívida histórica, digamos assim, para com Deus. E essa dívida se dá pelo pecado. O pecado nos faz ter dívida com Deus.
Como um dia já disse a minha esposa, estamos no cheque especial. Nossa conta está negativa diante de Deus. E somente através do sacrifício de Cristo, nós podemos ser positivados. Nós podemos voltar a ter crédito. Só por Cristo. Deus ele olha para nós como pessoa e não vê nada de bom. Mas quando Cristo habita em nós, Deus ele passa a olhar pela humanidade e vê Cristo em nós. Aí a gente passa a valer alguma coisa. Amém. E se antigamente o sacrifício era pago com sangue de cordeiros, hoje entendemos que a dívida foi paga com o sangue de Cristo Jesus. A dívida foi paga pelo sangue do cordeiro que tira o pecado do mundo. Então, chegando ao final, a gente fica a pergunta: o que de fato seria a boa nova? O fato desse sacrifício feito por Cristo ter sido aceito por Deus? Ou o fato de que o próprio Cristo nos voltou para evidenciar tudo aquilo que antes foi dito a seu respeito? O que é a boa nova? A notícia de que o sacrifício foi feito, ou o fato de que Cristo voltou para evidenciar isso tudo? Isso aí a gente vai responder na semana seguinte. Amém? Vamos ficar de pé, vamos orar ao Senhor. Deus Santo Poderoso, louvamos ao Pai amado e bendizemos por tudo aquilo que o Senhor falou nessa manhã. Pai amado, muito obrigado, ó Deus, por tudo aquilo que o Senhor colocou, por tudo aquilo que o Senhor tratou conosco. E Deus, nós não queremos, ó Pai amado, que isso fique em nossas cabeças por um determinado momento e depois seja dissipado pelo ar, ó Pai amado, assim como um vento. Nós não queremos, ó Pai amado, que essa palavra seja como uma nuvem que vem e depois o vento a dissipa e ela é espalhada. Ou como uma água no tempo em que conforme vai soprando o vento, as suas moléculas dissipam e quando vai ver a água já foi evaporada. Não, Pai. Mas que esse ensino fique dentro de nossos corações, a ponto de, num momento em que a gente pensar em pecar, no momento em que o pecado estiver às portas, a gente se lembre disso e a gente lembre que nós somos novas criaturas diante do Senhor. E se a gente pecar, ainda sendo novas criaturas, então que a gente se lembre da palavra do Senhor para que a gente possa se arrepender e se converter dos maus caminhos, ó Pai amado. Porque no final das contas o Senhor vai separar o joio do trigo. O Senhor vai separar aqueles que se arrependeram dos que não se arrependeram. O Senhor vai separar os bons dos maus. O Senhor vai separar os justos dos pecadores. Aliás, os justificados dos pecadores. O Senhor vai separar aquele que se confessou verdadeiramente no Senhor com aquele que simplesmente foi religioso. Pai amado, não nos deixe ser legalistas, ó Deus. Não nos deixe, ó Pai amado, viver de uma forma na qual a gente acha que está tudo bem, mas não está. Queremos viver uma vida plena diante do Senhor, Pai. E queremos ter um coração tratável diante de Ti, para que o Senhor possa nos ensinar e fazer servos melhores, ó Pai. A cada dia mais a Sua imagem e semelhança. Deus amado, te peço que o Senhor fique conosco, que o Senhor continue conosco, ó Pai amado, durante esse dia, Pai amado, e que essa palavra esteja latejando dentro dos nossos corações, e que, Pai amado, no próximo culto, ó Deus, no culto de mais tarde, a gente venha, Pai amado, dispostos a honrar e glorificar o Teu santo nome, a aprender mais do Senhor e a oferecer um culto ao Senhor. Não é o Senhor que dá um culto para nós, mas sim somos nós que damos ao culto ao Senhor, e que possamos oferecer o melhor culto para Ti mais tarde. Juntos, ó Pai amado, em comunhão uns com os outros, ó Pai amado, porque a Tua palavra diz que na comunhão dos santos o Senhor ordena a bênção, ó Deus. Pai amado, esteja junto conosco, ó Pai amado, a cada dia, Deus, e que possamos perceber a Tua presença sempre em nós, para a honra e glória do nome do Senhor Jesus. Amém.